Então, se porventura algum Deus foi esquecido sem um altar aqui, esse Deus iria despejar sobre eles a sua fúria. O que fizeram? Criaram um altar genérico, sem rótulo, ao Deus desconhecido, pensando, se algum Deus foi esquecido, vai olhar para esse altar e não vai nos punir. Então, a partir daí, Paulo começa a falar para os atenienses o Deus que eles não conheciam, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus que estamos agradecendo nessa jornada de gratidão? Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Lucas 18, 9 a 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus é o único digno de toda glória. Eu peço a sua gentileza para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E faremos a leitura dos versos 16 ao 34. Atos 17, 16 a 34. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura o possam achar, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Hoje nós estamos numa jornada de gratidão. E a grande pergunta é: gratidão a quem? Esse texto responde a esta pergunta. O apóstolo Paulo, o grande desbravador do reino de Deus, o grande bandeirante da fé, está fazendo a sua segunda viagem missionária. Já tinha passado por Filipos e sido açoitado em praça pública, já tinha ido à capital da província da Macedônia, a cidade de Tessalônica, plantado uma igreja, mas foi escorraçado da cidade. Já tinha chegado a Bereia, onde encontra uma igreja que se torna modelo, mas é expulso também da cidade, e às pressas ele chega então em Atenas, deixando para trás os seus colegas de viagem, Silas e Timóteo. E ele chega nessa capital intelectual do mundo, nessa metrópole do saber humano, na cidade dos grandes corifeus da filosofia, na terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, nessa terra dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Ele chega nessa cidade aspergida pela luz do saber, da filosofia e das artes. E diz a Bíblia que ao chegar na cidade, ao percorrer a cidade, seu espírito se revolta por causa da idolatria dominante na cidade. É curioso isso, porque na cidade mais culta do planeta, no maior centro do saber humano, o apóstolo Paulo encontra a mais tosca ignorância espiritual, a mais recuada idolatria do mundo, e seu espírito se revolta com isso. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo esteve em Atenas, Plínio chegou a dizer que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Petrônio chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com a cidade de Atenas, saindo em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém lhe pergunta: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Para cada altar, para cada pórtico, havia um Deus, havia uma divindade. Bom, mas o que Paulo fez diante dessa constatação? O texto responde, no versículo 17, por isso, por causa disso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Ou seja, por que ele ia para a sinagoga? Porque ali era uma cabeça de ponte. Aqueles que se reuniam ali, sejam judeus ou gentios prosélitos, já acreditavam que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, e o único papel de Paulo nesse contexto era dizer para eles que o Jesus que ele estava pregando era o Messias que eles aguardavam. Mas diz a Bíblia que Paulo vai para a praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Vocês muito bem sabem que a praça dos gregos não era uma praça como as nossas, com árvores frondosas, com jardins engrinaldados de flores, com bancos. Não, a praça era ágora, era o local onde se discutia as ideias,
onde os filósofos expunham a sua cosmovisão, era o local onde as ideias pululavam e floresciam, e Paulo vai para lá. E diz o texto que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem eram esses homens? No que eles acreditavam? Bom, os epicureus eram aqueles que acreditavam que o sentido da vida é o prazer. Para eles não tinha amanhã, não tinha futuro, não tinha eternidade, a vida era apenas material. E então o lema deles era esse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos beber todas as taças dos prazeres, porque a vida acaba logo. Vamos jogar para dentro de nós todos os baldes de prazer, porque não tem acerto de contas, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno, não tem amanhã, não tem julgamento. E Paulo vai discutir com essa gente: não, tem sim, Deus já estabeleceu um dia que vai julgar o mundo, e vai julgar com justiça, e o juiz já está escalado, e todos terão que comparecer perante Deus para dar conta da sua vida. Mas estavam lá também os outros filósofos, chamados aqui de estoicos. Quem eram os estoicos? Bom, os estoicos eram fatalistas, os estoicos eram panteístas. Os estoicos acreditavam que nós estamos marcados por um destino cego e implacável, que o homem não pode mudar o rumo da sua história e da sua vida. Talvez os estoicos abraçassem hoje a filosofia de Gabriela Cravo e Canella: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não tem chance de mudança para a minha história. E Paulo discute com eles: não, tem chance sim, porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora determina todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível mudar, é possível ser transformado, é possível ser liberto, é possível ter uma nova vida. Bom, mas esses filósofos, ao discutirem com Paulo, começaram a dizer assim: o que quer dizer esse tagarela? Essa palavra tagarela aqui na língua original traz a ideia dos pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes esparsas. Para eles, Paulo era um homem que não tinha um pensamento próprio, que vomitava ideias que não eram suas. Acharam que esse homem era apenas um tagarela, não intelectual como eles, filósofos de Atenas. Mas notem comigo, na cidade mais culta do mundo, o evangelho para eles era uma coisa desconhecida, uma coisa estranha. Para a cidade mais intelectual do mundo, o pregador do evangelho era um tagarela. Para a cidade mais intelectual do mundo, Deus era desconhecido. Então, diante disso, diz o texto, versículo 19: tomando então consigo a Paulo, o levaram ao Areópago. O Areópago não era apenas uma elevação rochosa, perto do Partenon, defronte do Partenon de Atenas. O Areópago era um tribunal. Nenhum pensador ou filósofo podia expor as suas ideias em Atenas sem passar pelo pente fino do Areópago, pela aprovação do Areópago. E então levam Paulo para lá. E a pergunta é essa: pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E notem comigo o verso 21, que é espantoso: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, se eu não dizer ou ouvir as últimas novidades. Me impressiona isso, porque Paulo não tinha os meios de comunicação que temos hoje. Atenas já era uma grande cidade, só deuses tinha mais de 30 mil, e a cidade estava tomada por esse pensamento: o que é isso que esse homem está pregando? Que novidade é essa? Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição, e eles pensavam que Paulo estivesse acrescentando mais duas divindades ao panteão grego: Jesus e a ressurreição. Então, Paulo aproveita o ensejo, a oportunidade, para fazer um dos mais belos discursos registrados na Bíblia, um dos mais eloquentes. E me encanta a maneira como Paulo faz a abordagem, porque ele não começa criticando. Ele é um orador. Ele começa elogiando o seu auditório. E ele diz assim: senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos. O que ele está fazendo? Ganhando a atenção do seu auditório, conquistando os ouvidos do seu auditório. Então ele começa a dizer: pois andando e observando os objetos do vosso culto, preste atenção nisso, porque às vezes nós passamos e não observamos. Às vezes nós andamos pela cidade como um turista,
Às vezes admiramos um monumento, às vezes admiramos a arquitetura, às vezes tiramos uma foto, fazemos um filme, mas não interpretamos, não entendemos. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente o Deus que eu vos anuncio. Por que havia esse altar, o Deus desconhecido, em Atenas? Porque os atenienses criavam seus deuses, forjavam seus deuses, serviam os seus deuses e tinham medo dos seus deuses. Então, se porventura algum Deus foi esquecido sem um altar aqui, esse Deus iria despejar sobre eles a sua fúria. O que fizeram? Criaram um altar genérico, sem rótulo, ao Deus desconhecido, pensando, se algum Deus foi esquecido, vai olhar para esse altar e não vai nos punir. Então, a partir daí, Paulo começa a falar para os atenienses o Deus que eles não conheciam, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus que estamos agradecendo nessa jornada de gratidão? Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 24, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Essa é a primeira verdade, Deus é o Criador. O que eu acho maravilhoso é que Paulo não tem constrangimento de afirmar essa verdade no centro universitário do mundo, na mais intelectual cidade da terra, que Deus é o Criador. Com isso Paulo está dizendo que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Com isso Paulo está dizendo que o mundo não surgiu espontaneamente. Com isso Paulo está dizendo que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, casual, que gerou esse universo tão fantástico, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Com isso Paulo está dizendo que o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, que o universo foi criado e criado por Deus. Notem comigo o verso 26, que ele vai dizer assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo não tem nenhum constrangimento de afirmar no centro universitário do mundo que Adão e Eva foram seres históricos, que daí procedeu a humanidade. Você não precisa tirar o seu cérebro fora, a sua inteligência jogar para o lado, para dizer que você crê que Deus é o Criador, que você não veio dos símios, que você veio das mãos do Deus Todo-Poderoso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo lugar, quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus da providência. Veja aí comigo, por gentileza, o verso 25 na parte B. Pois Ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Confira o verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Em outras palavras, contrariando o que ensinava o deísmo, Deus não criou o universo como um relojoeiro cria um relógio, fabrica um relógio, dá corda nele e deixa o relógio trabalhando sozinho. Este Deus não só criou, esse Deus sustenta. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta manhã é uma prova insofismável de que Deus existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida, a respiração e tudo mais. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele quem sustenta a vida, Ele quem dá a vida, Ele quem protege a vida, Ele quem nos conduziu até aqui, de força em força, de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo. Mas em terceiro lugar, quem é este Deus? O versículo 24 ainda prossegue e diz assim: sendo Ele Senhor do céu e da terra. Eu acho isso impressionante, porque este Deus reivindica para si o status indisputável de ser o Senhor. Temos senhores secundários. Hoje nos sentimos honrados, senhor prefeito, com a sua presença entre nós, mas nós cremos que o verdadeiro Senhor é o nosso Deus. Não são os reis, não são os príncipes, não são os poderosos deste mundo, não são os juízes das cortes mais egrégias. O Senhor absoluto, diante de quem se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, é o nosso glorioso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Mas ainda, notem vocês, quem é este Deus? Este Deus é o Deus da nossa salvação, porque o versículo 18
nos informa que Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição. Este Deus que por amor de nós desceu da glória, despiu-se, esvaziou-se, humilhou-se, assumindo a forma de servo, chegando a ponto de humilhar-se, a ponto de dar a sua vida por nós, de morrer na cruz por nós, de assumir o nosso lugar, de vestir a nossa pele, de pisar o nosso chão, de carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, de morrer pelos nossos pecados, de ressuscitar para a nossa justificação, de voltar aos céus em triunfo e de derramar o Espírito Santo e de prometer que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Este é o Senhor que nos deu vida, que nos salvou, que nos perdoou, que nos redimiu, que nos deu sentido para viver. Este é o Deus da salvação. Mas finalmente, quem é este Deus que os atenienses não conheciam? Este é o Deus que oferece a você e a mim, nesta manhã, a oportunidade de uma mudança de vida. Veja, por favor, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E notem vocês que, se Paulo começasse assim o discurso dele, senhor prefeito, ele perderia o seu auditório. Ele elogia o auditório no começo, mas agora para a cidade mais culta do mundo, ele está dizendo: olha, vocês estão mergulhados numa grande ignorância. Não ignorância filosófica, não ignorância científica, mas ignorância de quem é o verdadeiro Deus, da responsabilidade que você tem de colocar a sua vida nas mãos desse Deus. Deus não levou em conta esse tempo, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares, ricos e pequenos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, cientistas e gente leiga, religiosos e não religiosos, todos, sem exceção, todos precisam se arrepender. E precisam se arrepender porque haverá um dia que Deus marcou como dia do juízo, e todos estarão lá, e o juiz já está escalado, e esse juiz tem um critério: justiça. Talvez alguém pergunte: mas pastor, eu vou me arrepender de quê? Eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empregado, eu sou um bom empresário, eu sou até um bom religioso. Ok, você precisa se arrepender não apenas do que você faz, mas de quem você é. Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Uma laranjeira não dá laranja, ela não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Não há qualquer ser humano, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais predicados que tenham os seus valores morais, que não tenha a marca do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida, daquilo que falamos, daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos, daquilo que pensamos. Diante desse justo julgamento, não haverá mínima possibilidade de chegar lá e dizer: o senhor que é o juiz aí, o Senhor Jesus, eu vou molhar a tua mão aqui para tu dares um jeitinho na minha causa. Não, ninguém vai molhar a mão dele, ele é incorruptível. Ninguém vai comprar a sua liberdade lá, porque ele é justo. É a única maneira de você e eu enfrentarmos o justo juiz de Deus e sairmos de lá justificados, é se hoje nós nos arrependermos, se hoje nós olharmos para Jesus como nosso único suficiente Salvador e entregarmos nossa vida a Ele. Ninguém naquele dia será inocentado pelas suas obras, ou mesmo pelas suas atividades religiosas, ou pelos seus sacrifícios, ou por quaisquer outras coisas que porventura você venha a fazer. Você depende exclusivamente da graça de Deus para ser salvo. Bom, termino dizendo que depois desse discurso de Paulo em Atenas, o auditório dele se divide em 3 grupos. O primeiro grupo está aí no versículo 32, diz que uns, ao ouvirem falar de ressurreição de mortos, escarneceram. Por que escarneceram?
Porque os gregos, vocês muito bem sabem, subscreviam o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você vê e tange era essencialmente má. O espírito imaterial e invisível, essencialmente bom. Então os gregos aplaudiam a morte. Para os gregos, quando alguém morria, a alma imaterial era liberta do claustro, da prisão, do cárcere do corpo. Para eles, falar em ressurreição era um retrocesso, porque aquela alma que fora liberta na morte teria que voltar à prisão do corpo. Eles abominavam essa ideia, então escarneceram. O segundo grupo, está aí no versículo 32, diz assim: a respeito disso, outros disseram: te ouviremos noutra ocasião. Tá bom, Paulo, você fala umas coisas até boas aí, até gostamos das suas ideias sobre esse Deus que nós não conhecíamos, tudo bem, mas sabe uma coisa? Nós temos muita coisa para pensar, nós temos muitas decisões para tomar, nós temos muitas outras prioridades que estão na lista da nossa vida, e hoje eu não tenho tempo, hoje eu não quero, quem sabe amanhã um dia, lá no futuro eu vou pensar sobre isso, noutra ocasião nós vamos ouvir você sobre esse assunto. Esse é um risco fatal, por duas razões. Primeiro, que você não administra o amanhã. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. Segundo, porque não é você que determina a hora que você quer. A Bíblia diz que é Deus quem deu arrependimento para a vida. Se você endurecer o seu coração hoje, Deus pode torná-lo duro, e ele vai permanecer duro. E ainda que você queira, você não vai conseguir, como Esaú, com lágrimas não conseguiu. Então hoje é o dia que Deus está dando para você acertar a sua vida com Ele. Mas louvado seja Deus, tem uma terceira decisão, está no versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Ele e creram. E a Bíblia diz que o Evangelho que está sendo anunciado aqui hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio firmemente que onde a palavra de Deus é pregada, com zelo, com fidelidade, na unção do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai operar, vai tirar a venda dos olhos, vai tirar o tampão dos ouvidos, vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração de carne, e aí haverá fé salvadora, e aí haverá festa diante dos anjos de Deus lá no céu, e alegria diante dos homens na terra. Esta oportunidade é sua, e essa decisão é única, ela é pessoal, ela é intransferível. Seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seus filhos não podem tomar essa decisão por você, ela é exclusivamente sua. Que hoje você aproveite a oportunidade que Deus lhe dá, rendendo-se a Cristo, conhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe a todos. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.